Mas hoje iremos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o título da nossa mensagem é Quão seguros estamos no Senhor. E o texto que nós vamos ler é Romanos 8, do versículo 31 ao 39, já o final do capítulo. E a palavra de Deus diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele encerrando o capítulo 8 de Romanos, e ele aqui está nos apresentando 5 sublimes perguntas, ao tempo que as responde, e as responde de forma maravilhosa, com respostas plenamente claras, claríssimas, sem nenhuma dificuldade para se entender. Temos aqui, queridos, a absoluta certeza de que como cristãos que nós professamos ser, somos justificados somente pela fé. E esta justificação traz implicâncias, ou seja, ela traz resultados em nossas vidas. E esses resultados são atestados por um viver lutando pela santidade, ou lutando para vivermos no centro da vontade de Deus. E para que isso? Para que o nome de nosso Senhor e Salvador seja em tudo glorificado. Sabemos, como amados e também como amantes de Deus, que mesmo que diante de muitas adversidades, mesmo que diante de muitas tempestades da vida, nós temos a garantia da vida eterna. Aconteça o que acontecer, como cristãos, como amados do Senhor, não importa as circunstâncias, mas nós temos uma firme e absoluta esperança na vida eterna. Lembremos que quem tem esperança é aquele que deseja, é aquele que quer, aquele que espera desejando, aquele que espera querendo, aquele que almeja, aquele que está centrado, buscando, ainda que nada veja, mas ele espera, e espera porque no seu coração há ânimo, há coragem, há intrepidez de enfrentar todas as circunstâncias, sabendo que a promessa de Deus da vida eterna é certo a todo que crê no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, o apóstolo Paulo,
ele encerra seu excelente e maravilhoso discurso, aqui neste capítulo, demonstrando largamente o mistério do amor de Deus por todos nós, na pessoa de Cristo Jesus. Assim como também ele demonstra os privilégios excessivamente grandes e preciosos que todos nós desfrutamos e desfrutamos gratuitamente por meio dele, por meio de Cristo, e assim Paulo conclui como um fiel e diligente orador. E ele diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Diante de tudo que eu já falei aqui. Afinal, aquele que foi e é poderoso para nos salvar, ele é por nós e não contra nós. Visto que é fato, é prova que ele é por nós, porque ele deu o que tinha de melhor, ele deu na cruz por nosso favor. Que diremos então, diante de coisas tão maravilhosas? Portanto, se ele nos deu e nos proporcionou isso, se ele deu a sua vida por nossas vidas, não haverá ele de nos prover necessidades infinitamente menores. Porque Cristo nos amou e por isso, pelo seu amor, podemos ter a condição de sermos absolvidos da nossa condenação. Portanto, não pode existir base alguma para nos sobrevir qualquer tipo de acusação. O Senhor, queridos, está com a sua mão sobre nossas vidas. E assim nada pode nos fazer viver separados, alheios dele, de Deus. Pois o pecado é que nos separava dele, de Deus. Mas do pecado nós fomos por graça, e somente por graça, libertos. Paulo, ele fala maravilhado e envolvido pela contemplação e admiração de tudo isso. O nosso irmão Paulo, ele fala maravilhando-se com a altura e com a profundidade, com o comprimento e a largura do amor de Cristo, que ultrapassa todo e qualquer conhecimento. Ele fala como alguém que de fato experimentou o amor de Deus em Cristo, ainda que não tenha conseguido dimensioná-lo. Contudo, em sua admiração por esse amor, ele se enche dele, ele se enche desse amor e, portanto, ele preenche-se com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus e somente de Deus. E Paulo, ao finalizar este capítulo, nos asseverando quanto à segurança, e segurança inabalável nas vidas dos verdadeiros cristãos, que existe na vida dos verdadeiros cristãos. Paulo então nos enfatiza quanto a esta segurança, por meio exatamente destas 5 perguntas que aqui Paulo faz e também responde. Perguntas essas que nós iremos agora observá-las. E a primeira pergunta é:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31, o apóstolo Paulo diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui, querido, se a pergunta fosse o contrário, do tipo, quem é contra nós? Tenhamos com certeza a ideia que toda sorte de hostes malignas, tenhamos por certeza que todos os exércitos do mal e de inimigos iriam aqui se levantar e gritariam e diriam com muito ódio que eles são sim contra os escolhidos e remidos do Senhor. São contra. Eles odeiam. Mas a pergunta é outra. A pergunta é: se Deus é por nós? A pergunta é: se Deus está do nosso lado? A pergunta é: se Deus é em nosso favor, então quem poderá nos impedir, ou mesmo quem poderá nos resistir? Se o nosso Senhor e Salvador, que é o Rei dos Reis, se o nosso Senhor e Salvador, que é o Senhor dos Senhores, se o nosso Senhor e Salvador, que é o Criador do céu e da terra e tudo quanto neles existe, se Ele é por todos nós, nós que cremos em Seu nome, e se Ele nos amou de tal maneira que se deu por nossas vidas, nos justificando e nos perdoando e absolvendo, queridos, jamais seremos derrotados. Antes de tudo, nós seremos vitoriosíssimos, portanto, ninguém poderá nos vencer. Ainda que todas as potestades infernais e demoníacas venham contra nossas vidas, sem dúvida alguma, sobre elas iremos triunfar para a glória de Deus. Como cristãos, nós temos 3 inimigos terríveis, e nós já bem sabemos disso. 3 inimigos desgraçados, que militam, que lutam contra nossas vidas, como salvos do Senhor. E são eles, só para a gente recapitular: o mundo, o diabo e a carne, ou seja, nós mesmos, nosso próprio eu. Porém, como escolhidos do Senhor, ainda que usem de todo o seu poder contra nossas vidas, quem usem? O mundo, o diabo e a carne. Ainda que usem todo o seu poder, toda a sua perspicácia, toda a sua esperteza sobre nossas vidas, em tempo algum, sobre a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são seus remidos, poderão nos derrotar. E sabe por quê? A resposta está aqui: porque Deus é por nós. Agora, se Deus não fosse por nós, nós estávamos ferradíssimos, derrotadíssimos, aniquiladíssimos, e com passagem carimbada, passaporte carimbada para o inferno. E a prova maior que Deus é por nós dá-se pelo fato incontestável que Deus, Ele deu o seu Filho em favor da salvação de nossas vidas. Você quer prova maior? Que Ele é por nós. Nós não merecíamos isso e Ele assim nos concedeu tal bênção, tal promessa, tal salvação. E há quem diga ser cristão e professa o cristão e fica duvidando do amor de Deus pela sua vida. Isso é
incongruente, isso é ilógico. E não, se não fosse só isso, Ele, ao nos dar o seu Filho, o seu Filho, passa a ser nosso intercessor diante de Deus. Outro sim, o Espírito Santo de Deus, que por graça habita em nós, o Espírito Santo dele nos ajuda em nossas fraquezas, quando sob nossas muitas tribulações não sabemos e não conseguimos orar, mas ele, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. É por isso que Deus é por nós. A prova está aqui. E ainda mais, em tudo que acontece em nossas vidas, tudo, ruim ou bom, Deus trabalha para que todas essas coisas cooperem para o benefício de nós, seus eleitos, que o amam. O Senhor é por nós, queridos. Ele é o nosso favor. Tudo que venha sobrevir na vida dos remidos, dos salvos do Senhor, tudo coopera em nosso favor. É para o nosso benefício. Portanto, se Deus é por nós, no sentido de que Ele nos separou para si, para Ele mesmo, então absolutamente ninguém poderá ser bem-sucedido contra nossas vidas. Ninguém. Ninguém. Porque aquele que é por nós, aquele que nos favorece, ele tem o controle de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Nada acontece sem o seu consentimento e sua permissão. Tudo, absolutamente tudo que acontece, que ocorre na minha e na sua vida, veja bem, aqui é promessa para os que amam a Deus, ou seja, promessa para aqueles que são salvos, para aqueles que de fato têm Jesus Cristo como Senhor e o Salvador, para aqueles que de fato estão inseridos naquele versículo que Ivonete há pouco leu. Quanto ser discípulo do Senhor, aquele que nega a sua vida, aquele que segue ao Senhor, aquele que abdica da sua própria vida para ganhar de Cristo. Esses é que podem usufruir dessa promessa e que têm a certeza que Deus é por ele. Esses que o amam, esses sim é que podem usufruir do seu amor. Não é promessa para todo mundo, aqui é promessa para quem ama a Deus. Se o Deus onipotente, se o Todo-Poderoso, Ele está operando em nosso favor, nenhum poder menor vai poder frustrar os planos do Senhor, os seus propósitos. Ninguém. A segunda pergunta diz que se Ele não poupou seu próprio Filho, acaso não nos dará todas as outras coisas? Aí o versículo 32. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Queridos, quando a humanidade caída e perdida em seu próprio mal, ela precisou ser salva por um substituto santo, por um substituto imaculado e sem pecado. O Deus Criador do universo,
Ele não reteve seu bem, o seu tesouro mais valioso do seu coração. Ele não reteve. Ele não foi egoísta. Ele não foi mesquinho. Ele não foi miserável. Ao contrário. Muito pelo contrário. Ao invés de ser mesquinho e miserável, ele foi misericordioso. Independente do que nós fizemos contra ele, ele veio em nosso favor. Independente do que nós fizemos para ele, ele não nos amou porque nós o amamos. Ele nos amou ainda que nós temos o ofendido, violentado sua santidade. É diferente das nossas mesquinhezas, dos nossos egoísmos, das nossas miserabilidades. Eu só dou boa noite quem me dá boa noite, só dou bom dia quem me dá bom dia, só desejo feliz aniversário quem me deseja feliz aniversário. Eu só ajudo se alguém me ajudar. Com Deus é o contrário. Ele não reteve o seu bem. Ele não é mesquinho, ele não é miserável. E todo que ama a Deus e que recebeu proveito do seu amor, ele tem que trabalhar isso na sua vida, ele tem que mudar isso, sua maneira de ser. Não pode existir um cristão egoísta. Não pode existir um cristão que quer todos a seu serviço e não serve ninguém. Não pode. Não, só sirvo quem eu gosto. Jesus disse, o que é que você faz de bem, de grande coisa fazendo isso? Onde é que está o louvor, onde é que está a glória para o meu nome, se você só ajuda quem você gosta, quem você simpatiza? Que se você não socorre aqueles que você antipatiza, com suas razões ou não. Mas o Senhor, vendo a nossa situação, necessitados de sermos salvos, Ele envia um único que podia fazer isso, um único substituto, para morrer a nossa morte. Ele manda o seu santo, o seu imaculado e sem pecado filho. Ele manda o que ele tem de mais valioso. Ele o entrega a uma morte vergonhosa em nosso lugar, substituindo a mim e a você, miserável pecador. Egoísta pecador. Sendo assim, queridos, se quando ainda éramos perdidos pecadores, inimigos de Deus, Ele então nos deu o seu melhor, será que agora que deixamos de ser inimigos dEle, e agora passamos a ser amigos, será que agora que deixamos de ser seus afrontadores, somos agora íntimos dEle, passamos agora a ser seus filhos e seus amigos? Por acaso que diante de tais coisas Ele não nos dará tudo o que precisamos? Se o que de maior Deus nos deu, com certeza haverá dele nos dar o menor. Se nosso Senhor já pagou o mais alto preço, acaso Ele vai hesitar em pagar algum preço de menor valor?
Se Deus não mediu esforços para obter a nossa salvação, poderá Ele nos abandonar? É como Paulo falou. E perguntou: acaso não nos dará todas as outras coisas? O que eu e que você temos a responder sobre isso? Se Ele foi capaz de coisa maior, não vai ser capaz de coisas menores? Terceira pergunta: existirá alguém que venha de alguma forma acusar os escolhidos de Deus? O versículo 33 diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? A resposta: ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Então, queridos, uma vez que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos justificou fundamentado no sacrifício vicário do seu Filho, absolutamente nenhuma acusação poderá ter qualquer êxito sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles a quem o Senhor salvou. Podemos imaginar tal versículo da seguinte forma: imaginemos como um pecador justificado, e então nós estarmos sentados no banco dos réus, e então pede-se para que os acusadores se levantem e apresentem suas acusações. Porém, nenhum deles se levantam, assim como nada falam, ficam em silêncio. Tal situação, querido, não pode ser diferente na vida dos remidos do Senhor, daquele a quem Ele justificou. Afinal, Deus já nos declarou justos. Todos nós, os seus escolhidos, justos. Pela nossa justiça, não. Portanto, diante disso, quem é que se atreve a acusar os escolhidos de Deus? E a resposta é unicamente essa: ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Nenhuma acusação pode ser levantada contra qualquer um que foi lavado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo, queridos, Ele é nosso advogado. Ele é que nos defende. E Deus, que é o juiz, já nos declarou justificados em Cristo, nosso justo justificador. Então nossos pecados já foram plenamente perdoados, nossos pecados já foram não somente perdoados, mas também absolvidos. Nossa dívida impagável, me perdoe, foi plenamente liquidada, saldada. A justiça de Cristo nos foi creditada e o nosso débito de pecado lançado contra Ele foi debitado na sua conta. Então, como escolhidos do Senhor, estamos justificados e, portanto, ninguém se atreverá a nos acusar, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como não podemos nos sentir seguros no Senhor? Quarta pergunta: quem irá condenar os escolhidos do Senhor? O versículo 34 diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Muitos querem nos condenar, nossos próprios corações,
nos condena. Os muitos críticos nesse mundo que nos observam nos condenam. E claro, todo o exército de demônios também assim fazem. Entretanto, tal intenção de nos condenar é um ato inútil. É um ato que não vai ter resultado algum. E sabe por que ninguém poderá nos condenar? Primeiro, é porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Então Jesus nos favoreceu sendo a oferta de sacrifício substitutivo. Nosso Senhor sofreu o castigo que deveria ser nosso. Jesus bebeu completamente e sozinho o cálice amargo da justa ira de Deus, que nós deveríamos ter bebido, e não bebemos. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Ou seja, Ele morreu a nossa morte, a fim de nos dar vida eterna. É por isso que ninguém poderá nos condenar. Segundo, porque ninguém poderá nos condenar, é porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós, mas a morte não pôde mantê-lo lá na sua sepultura para sempre. Nosso Senhor venceu a morte ao ressuscitar. Nosso Senhor derrotou a morte quando ressuscitou dentre os mortos a fim de justificar os nossos pecados. A morte foi absolutamente derrotada e vencida, queridos. A ressurreição de Cristo é exatamente a garantia que nós iremos ressuscitar com Ele. E, portanto, ninguém pode nos condenar, porque Jesus ressuscitou. Aquele que é nosso Salvador, Ele está vivo. É por isso que nós vamos aqui hoje celebrar nessa ceia. Aqui não é só a comidinha de um suquinho de uva, tomar um pouquinho de suco de uva e comer um pãozinho, não. Isso tem um significado infinitamente maior do que isso, do que uma simples religiosidade, do que um simples rito. Em terceiro lugar, porque ninguém pode nos condenar, é porque aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, Jesus Cristo, Ele está lá sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E sabe como é que Ele está lá? Na condição dada por Deus, de plena exaltação, de onde Ele tem o governo de tudo e de todos. Portanto, Jesus Ele está acima de todo principado. Jesus está acima de toda potestade maligna que venha intentar nos condenar e nos condenar inutilmente. E em quarto, ninguém pode nos condenar, absolutamente ninguém poderá nos condenar, porque nosso Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Somente Ele pode nos representar diante do trono de Deus. Ninguém mais. Ele é o nosso intercessor e mais ninguém. Ninguém pode nos condenar, visto que Cristo Jesus morreu por nós. Nós que somos os réus,
mas foi ressuscitado dentre os mortos e agora reina ao lado de Deus, onde Ele está intercedendo por todos nós que cremos no Seu nome. Sendo assim, se nosso Senhor Jesus Cristo, a quem foi confiado o julgamento, não julga o réu, antes Ele intercede pelo réu, ninguém poderá ter motivos válidos e legais para condenar o réu, porque Ele já o absolveu. Ele é a justiça que nos justificou. E por fim, a quinta pergunta é que quem poderá nos separar do amor de Cristo? E aí nós vamos ler os versículos 35 ao último, ao 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E agora a fé apresenta um último desafio. Poderá alguém separar os justificados do amor de Cristo? Todos os tipos de circunstâncias adversas que podem causar separação em outras áreas da vida são aqui considerados. Tudo. Pode causar separação em todo tipo de relacionamento e de situação. Foram aqui eles apresentados. Foi falado sobre doença, injustiça, enfim, toda sorte de adversidade, de conflitos, e que podem trazer separação em algum momento na vida. Entretanto, queridos, nenhum desses tipos circunstanciais adversos conseguem separar um verdadeiro salvo, repito, verdadeiro salvo do seu Salvador. Não pode. A pergunta que Paulo faz é: o que nos separará do amor de Cristo? E Paulo mesmo responde com outra pergunta. E ele diz: serão aflições? Ou calamidades? Serão perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Então Paulo é categórico em afirmar que nenhum problema, Paulo é categórico em afirmar, dizendo que nenhuma situação, circunstâncias, adversidades, conflitos, qualquer tipo de acontecimento, bom ou ruim, poderá nos separar do amor de Cristo.
Paulo diz que muito pelo contrário. Apesar de tudo isso, aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte e outros. Apesar de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada disso vai fazer um salvo desistir do seu Salvador. E eu vejo muita gente dizendo que é salvo e desiste por tudo. Desiste por aquela que eu vou falar de novo, aquela unhazinha encravada no dedo mindinho da mão, não é nem do pé. Desiste. Aí eu pergunto, queridos, a mim e a você. Se Paulo está dizendo que essas coisas aqui, ele está falando de coisas sérias, difíceis, calamitosas. Que ele fala aqui, inclusive, calamidades. Ele fala aqui sobre perseguições ferrenhas. Que a perseguição que aquele povo sofreu naquela época não é essa da gente que diz aqui, eu sou tão perseguido, porque meu vizinho diz isso, porque meu patrão fala aquilo, porque minha professora da universidade é ateia. Ele está falando sobre isso, não. A perseguição aqui é o contrário. Aqui é na base da espada. Aqui é na base do chicote. Aqui é na base da forca. Aqui é na base de serem incendiado. Aqui é na base de ser de fato preso. Passar o resto da vida até o dia da sua morte num calabouço. E ele está dizendo que ainda que estes passem por todas essas coisas, nada disso pode fazê-los separar Deus do amor do Senhor. Nada. Agora isso porque meu emprego, porque meu trabalho, porque meu empreendimento, porque a minha casa, porque eu estou em conflito em casa, eu estou em conflito com meu marido, estou em conflito com minha esposa, eu estou com conflito com meu filho. Porque as coisas estão acontecendo, as dificuldades estão grandes, eu estou liso. Aí desaparece e se separa do amor de Cristo. Paulo disse que não pode. Não pode. Ele diz o seguinte, que esses que estão passando todas essas coisas, daquela época e no tempo de hoje, que essa palavra é para aquele tempo e para o tempo de hoje. Nós não somos discípulos aqui do famigerado Ed René Kivitz, que a gente tem que conformar a palavra para o tempo de hoje. Né? Não somos. Então essa palavra é para aquele daquela época e para a época de hoje. E ele diz que nada do que nós venhamos passar, e acredito que aqui nenhum de nós que está sentado nesse momento, que está nos vendo, a não ser que tenha alguém lá na Ásia, na Coreia do Norte, nos assistindo, ou que viva no meio dos muçulmanos, xiitas, estejam assistindo, tirando esses, nenhum de nós aqui passamos por essas calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo e ameaça de morte que nossos irmãos daquela época passou, a quem Paulo estava escrevendo. E ele diz que não tem como se separar. Não tem como abandonar Cristo. Não abandona a caminhada, não se acovarda. Não fica de mimimi. Não fica, meu dedinho, mindinho está doendo. Mas muito pelo contrário, esse que passa por todas essas dificuldades na sua vida, sejam elas quais forem, eles têm a certeza
que por ter sido amado como foram amados por Cristo, esse amor lhe dá a condição de perseverar na certeza que ele é mais do que vencedor, ainda que enfrentando todas essas coisas. Ao final vai dar tudo certo. Os propósitos de Deus vão serem cumpridos na vida dos que o amam. Eu vou ser perseguido, mas eu vou para o céu. Vão me espoliar, vão levar tudo que eu tenho, mas eu vou para o céu. Eu vou adoecer de alguma enfermidade, mas eu vou para o céu. E por que eu vou para o céu? Porque em Cristo Jesus, aquele que me amou, nós somos mais que vencedores. Entenderam aqui o mais que vencedor? Não é aquele mais que vencedor que a teologia da prosperidade prega, não, e que a teologia do coach prega. A teologia da confissão positiva prega. Não é isso. Essa frase, somos mais que vencedores, na língua grega, tem o significado de hipervencedores. Ou seja, nós somos mais que vencedores, para lá de vencedores, além de vencedores. Nós somos vencedores superlativos para a glória de Deus. E quanto a nada poder separá-lo do amor do Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não tenho dúvida. Ele não diz eu acho. Ele não diz. Ele diz que tem convicção. Ele não tem dúvida alguma que nada pode separá-lo do amor do seu Senhor e Salvador. Ele tem plena e absoluta convicção. Paulo chega ao ápice de sua argumentação dizendo, versículo 38 e 39, ele diz, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou convencido. A pergunta é, eu e você, nós estamos também convencidos disso? Que nada dessas coisas vão nos separar do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Qual é a minha e qual é a sua resposta? É dizer, eu não sei, Deus é quem sabe. Eu acho que sim, eu penso que talvez, ou nossa resposta é, assim como Paulo, nós também estamos convencidos, convictos, absolutamente convictos. Paulo tem certeza e é convencido que nem crise de morte, Paulo tem certeza e é convencido que nem quaisquer desgraças da vida, nem poderes sobre-humanos, sejam bons, sejam maus,
nem anjos e nem demônios, nem o presente e tampouco o futuro. Paulo diz, nem a altura e também a profundidade. E nem toda e qualquer criatura, por mais que tente fazê-lo, Paulo diz, eles não poderão nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo listou uma variedade de coisas e situações as quais nenhuma delas poderiam de alguma forma fazer com que ele abandonasse sua fé a Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. Paulo, queridos, ele entende que absolutamente nada pode fazê-lo separar-se do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho, o Cordeiro Santo. Vemos nesse capítulo 8 de Romanos o privilégio de nos sentirmos como remidos e escolhidos de Deus. Você é um remido e um escolhido de Deus, amém? Você é? Glória a Deus. Então aqui é demonstrado o privilégio que nós temos como escolhidos e remidos de Deus, salvos de Deus, amados de Deus. E nós podemos ver aqui da seguinte forma. Porque nós iniciamos sem qualquer condenação para nós. Está lá em versículo 8, capítulo 8, versículo 1. O mesmo capítulo de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então iniciamos sem qualquer condenação para nós, afinal estamos em Cristo. E Ele em nossas vidas. E nós vamos finalizar agora convencidos, convictos, absolutamente convictos, que não existe possibilidade de separação de nosso Senhor. E o motivo, queridos, a certeza, a convicção, se dá porque nós estamos em Cristo Jesus. Então não tem possibilidade. Se alguém abandonou o amor de Cristo, se alguém está separado de Cristo, se alguém está separado de Deus, é porque esse nunca amou a Deus e nunca por Ele foi amado. Então qualquer coisa vai lhe tirar. Qualquer coisa vai lhe deixar distante, separado de Deus, como sempre esteve. Porque não foi ainda, não teve a remissão dos seus pecados. E por não ter tido ainda a remissão dos pecados, está como Romanos 3:23, que diz que todos somos pecadores e, portanto, estamos separados de Deus. Estamos aquém da glória de Deus. Mas uma vez que encontramos a graça de Deus, aliás, ela nos encontrou, tocou nossos corações, abriu nossos olhos, destampou nossos ouvidos, nos deu entendimento da nossa pecaminosidade e de quão necessitados nós somos de um Salvador, e olhamos para Cristo e diz, é Ele o meu Salvador. Entendemos este amor de Deus de João 3,16, um amor que Ele tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não morra, mas tenha vida eterna.
E ele nunca mais vai querer se separar desse amor. Ao contrário, ele quer viver cada vez mais juntinho desse amor. Abraçado com esse amor. Dependente desse amor. Vivendo para esse amor. E vivendo esse amor na sua vida. Para com os outros. Que conheça ou que não conheça. Portanto, queridos, entre o começo e o fim, entre o começo, quando deixa de existir condenação, porque agora estamos em Cristo, e o fim, entre esses dois pontos, existe um profundo vale de jardins floridos, de céu azul, celeste? Não. Existe um profundo vale de lutas, conflitos e de guerras naqueles que vivem a essência do amor de Cristo, pelo qual amor foram amados. Quanto mais forem buscar viver esse amor em sua vida, ter a essência desse amor na sua vida, viver as implicâncias e os resultados de ter sido amado por esse amor, muito mais vão ter vales de lutas, de conflitos e de guerras. Começamos sem condenação e terminamos com a certeza de estarmos sempre no amor de Deus. Em Cristo Jesus. Mas nesse inteirinho, prepare-se, é luta. O viajante em seu caminho da salvação, ele tem a convicta segurança da vitória no nome que está acima de todo nome. Em tudo que possamos viver e experienciar em todas essas coisas, mas, como diz aqui o versículo, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado por tão gloriosa salvação, que nos foi graciosamente concedida, e nisso possamos estar, e também nos sentir plenamente seguros. Pode levantar-se contra os remidos de Deus todos os seus inimigos, e que venham e hajam da pior e mais cruel forma. Qual o problema? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A base de nossa segurança, meus irmãos, é sermos de Deus. A base da nossa confiança e de estarmos nos sentindo seguros é sermos de Deus e termos a convicção que Deus é por nós, e nisso resume todos os nossos privilégios. Isso inclui tudo, no fato que Deus é por nós. Pois o fato de Deus estar por nós e não contra nós, em sua aliança eterna conosco, nosso Senhor, Ele está empenhado em meu, em seu, em nosso favor.
todos os seus atributos, todos os atributos de Deus, estão a nosso favor. Assim como também todas as promessas de Deus estão a nosso favor. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus faz é por seu povo e para a glória do seu nome. Deus age em favor de seus remidos, até mesmo quando parece que Ele está contra. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será ao nosso favor? Mas ainda que Deus seja contra nós, que o amamos, Ele está sendo a favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se temos isso como absoluto, se você crê nisso de forma absoluta, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem será contra eu? Quem virá contra nós? Você pode dizer, vão vir, tem vindo, é verdade, mas não vão vir de maneira a prevalecer contra nós, não vão vir contra nós de uma forma a nos impedir de sermos felizes na presença do nosso Deus, onde há alegria eterna, perpétua. Sejam nossos inimigos fortes, sejam eles gigantes e poderosos, sagazes e maliciosos, mas se Deus é por nós, o que é que eles podem fazer conosco? Nada. Se Deus é em nosso favor, meus irmãos, se estamos debaixo do seu amor, poderemos com coragem santa, o que está faltando, desafiar todos os poderes das trevas. Mas é o que mais está faltando. Coragem na vida da igreja. De levantar-se e desafiar os poderes das trevas. De levantar-se aos campos, colher as almas perdidas que estão prontas para serem colhidas. Está faltando coragem da igreja se levantar e orar ao Senhor. Está faltando coragem da igreja contribuir com a obra do reino de Deus. Está faltando coragem da igreja dizer não ao mundo e sim ao seu Senhor que tanto lhe amou e é por sua vida. Está faltando coragem. Estão amedrontados, acovardados, confinados em quatro paredes, limitados a um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos por mês. E olhe. E tudo isso porque está faltando coragem. Porque parece que esqueceram que Deus é por sua igreja invisível, sua igreja celestial, aquela que vai para o céu, não é aquela que está aqui na terra, não é a de Colibris, não é a de Tambaú, não é a do centro, não é a igreja que tem na terra, mas a igreja que vai para o céu.
Nós precisamos, como igreja, nos encorajarmos nessa promessa, nesse privilégio que abrange todos os demais que nós temos. Que o Senhor é por nós, que o Senhor está ao nosso favor. Para que possamos dizer a Satanás: venha e faça o pior que puder. Mas uma coisa é certa, Satanás, você já está vencido. Que nós possamos dizer aos principados e potestades também, mas dizer a ele: vocês já foram completamente espoliados e desarmados, vocês estão mortos. E também vencidos na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Está faltando coragem. A gente tem até uma coragemzinha de vir para o culto. Só. A gente tem até a coragem de falar da palavra num grupo de discipulado. Só. Que possamos entender que, como igreja do Senhor, aquela que vai para o céu, não é aquela que está na terra, não. Não é o trigo e o joio misturado, não. É só a que vai para o céu. Precisamos entender. Que quem vai ousar lutar contra nós, a igreja de Cristo, os escolhidos de Deus, se Ele próprio está lutando por nós? Muitas vezes nós dizemos: não, eu não vou, que eu não posso, eu não tenho condições, ou isso ou aquilo, eu não faço isso por aquilo, eu não faço isso porque eu ainda não estou preparado para isso. Eu disse: ei, nem eu nem você está. Porque quem luta por nós é o Senhor. Agora Ele quer nos usar como instrumentos dEle, como soldados do exército. Ele quer ver são corações dispostos a viver a essência do seu propósito. É o que Ele quer. E não acovardados e com medo e esquecendo que, como igreja do Senhor, Deus é por nós. E, portanto, quem vai ser? Quem vai ser contra? Portanto, que concluamos. E concluamos essa noite, essa mensagem. Eu oro e tenho orado por isso. Para que, com toda absoluta convicção, sobre todas essas coisas que aqui falamos, saibamos que nós estamos completamente seguros. Seguros nós estamos no Senhor, o nosso Deus e o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Baixe suas frontes, vamos orar ao Senhor.